bem, tudo bem. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigada aí pela participação de todos vocês aqui no presencial, no online, também a nossos queridos painelistas. Tá? Hoje temos um encontro bastante especial, né? A gente vai falar sobre como o InnerSource transforma aqui as organizações. Beleza, um pouquinho da nossa agenda, vamos ter aí uma breve introdução do que é InnerSource, o que é InnerSource Commons, a relação com o DevRel, e aí vou passar aí a apresentar os nossos painelistas, e depois tem o próprio painel e um momento de Q&A. Então, bom, primeiro, por que estamos nós aqui reunidos? Vamos passar esses conteúdos, né, porque o InnerSource é tão importante dentro das organizações. Passaremos aí com o painel, como eu falei, e o papel do Developer Relation, ou DevRel, é conseguir apoiar esse tipo de iniciativa do InnerSource para que espaços como esses aqui aconteçam. E empoderar aí a todas as pessoas a contribuir a conhecer também todos os projetos. Bom, agora sim, né? O que é o InnerSource? O InnerSource é uma prática que aplica todos os princípios do open source dentro das organizações para que as pessoas consigam colaborar internamente e ser muito mais eficientes. Aí eu coloquei quais são essas duas práticas mais importantes, justamente a colaboração aberta, né? Todo mundo aí pode fazer parte dos projetos que estão dentro da empresa. A transparência, por quê? Porque toda a parte da documentação dos processos, como funcionam os projetos, estão claros dentro de cada um nesse caso, dos repositórios, né? Para que qualquer pessoa possa entrar e entender como esse projeto funciona. E aí, quais são os benefícios dessas duas práticas? Temos a quebra de silos. Eu acredito que estamos aqui presentes, não somos do mesmo time, né? Então é isso, justamente ter esses espaços para conseguir colaborar, acelerar o ingresso de uma pessoa, quem também já quando entrou dentro do seu time, se encontrou com algum projeto que estava bem documentado e sabia como começar. E justamente é isso que busca o InnerSource. E aí também tem essas oportunidades para que futuramente vocês colaborem em projetos open source, né, além do que a gente pode fazer dentro da empresa. E aqui já tem a InnerSource Commons. Aí eu pergunto aqui para o pessoal do presencial se alguém já tem ouvido de InnerSource Commons. Não vale o painelista, porque você já sabe, né? Algum? Aí tem. Beleza. Bom, o que é o InnerSource Commons? É uma fundação, significa que é uma organização independente que guia e orienta as comunidades, as pessoas, para conseguir elas aplicarem as orientações, as boas práticas, para conseguir essa colaboração interna. Foi fundada em 2015, então é bem novinha, né? Tem 10 anos. Está formado por mais de 3.000 pessoas ao redor do mundo e aí mais outras 800 empresas. Bom, e aqui eu gostaria de dar a palavra para o Pablo Ribeiro Coco, que escreveu um artigo faz pouco tempo sobre como o InnerSource tem sido aplicado dentro do Mercado Livre. Bueno, gracias, Pam. Buenas tardes a todos. ¿Cómo va? Ahí con el post que publicamos junto con Julián Huerva, lo que buscamos es explicar un poco cuál fue nuestro proceso de adopción de InnerSource dentro de Meli, ¿no? En el momento que empezamos a explorar nos encontrábamos, había muchos cambios, muchas cosas disruptivas estaban pasando. Estábamos pasando de una arquitectura de monolitos a una arquitectura de microservicios y junto a eso un crecimiento exponencial de desarrolladores dentro de la organización. Y comenzaron a aflorar los problemas comunes de estos cambios, ¿sí? Que el crecimiento de los silos de conocimiento, el bajo nivel de documentación y la otra parte de tener que alinear backlogs de distintos equipos para poder sacar un feature a producción, ¿no? Entonces, bueno, viendo
estos problemas, estos síntomas que veíamos, decantó solo que Inner Source era la herramienta adecuada para poder probar a ver si podíamos atacar estos problemas. El post más o menos explica el contexto en el que estábamos, por qué elegimos Inner Source como herramienta, y después explica un poco cómo lo fuimos implementando, ¿no? Planteamos una estrategia en 2 fases, una de Inner Source Ready, la llamamos, que era adaptar y poner en condiciones los repositorios que querían participar de Inner Source, ¿no? Que querían recibir contribuciones, o querían mejorar para un onboarding su documentación. Y después la otra etapa, lo que buscaba es fomentar las contribuciones. Una vez que teníamos repositorios dentro de Inner Source que cumplan con ciertas pautas, es comenzar a fomentar las contribuciones en los repositorios. En las 2 etapas nos basamos principalmente en los patrones de Inner Source Commons. Fueron fundamentales para nosotros. De ahí sacamos, para dar visibilidad, el portal de Inner Source. Utilizamos una implementación, un fork de un portal open source que publicó SAP. Creamos canales de comunicación para poder fomentar Inner Source y crear una comunidad. Después también hicimos hackathons para que los que se quieran anotar puedan resolver issues de otros repositorios. Entonces empezar a jugar con ese ejercicio de hacer una contribución en un repositorio que no era nuestro, sino que era de otro. Sí, hasta ahora, digamos, la adopción que tenemos dentro de Meli está muy bueno. Hay un engagement bastante grande de los devs y de los equipos para la parte de incorporar sus repositorios. Y ahora, bueno, estamos intentando comenzar con la parte de la segunda etapa, que es la de contribuciones, que es la más, si quieren, a mi modo de ver, es lo más difícil, ¿no? Ahí tiene que haber un clic en un cambio cultural, por cómo lo veo yo, y esos cambios son los que llevan mucho tiempo, y nada, estamos en eso y vamos a seguir adelante para ver cómo podemos avanzar. Muchas gracias, Coco. E aí los dejo el link del post. Eu estou deixando também o QR Code para quem quiser saber um pouquinho mais, tá, de como tem sido aplicado o Inner Source dentro aqui do Meli. Beleza, agora sim, eu apresento aqui a nossos painelistas. Primeiro temos o Fernando Correa. Fernando, aí se você quiser falar um pouquinho. Boa tarde, sou Fernando, sou aquele ali. Sou Fernando, sou membro da OSCO aqui do Mercado Livre, né? Minha atuação é mais forte vinculada ao open source. Depois a gente vai contar um pouquinho mais sobre as coisas, mas sou ambassador da Todo Group e também membro da Inner Source Commons, tá? Por isso que a gente está envolvido também em Inner Source. Basicamente é isso. Acho que depois a gente continua a história. Muito obrigada, Fer. E aí, damos também as boas-vindas ao Arthur Pucher. Bom, pessoal, eu sou o Arthur, sou pai da Laura, jogador de Magic, gosto de falar sobre várias coisas, também gosto de uma boa conversa, então fique à vontade. Eu sou organizador da Clojure BR, Comunidade Brasileira de Clojure, e também sou membro da Inner Source Commons Foundation, junto com o Fernando, e hoje eu trabalho como desenvolvedor dentro do Nubank. É isso. Muito obrigada, Arthur. E aí passo a palavra para o Eneri. Oi, Eneri. Opa, boa tarde, pessoal. Então, me chamo Eneri, assim mesmo como a Pamela falou. Eu coloquei ali, basicamente, alguns atributos que eu acredito que fala bastante sobre mim. Eu acho que foi o que me trouxe até aqui, gostar desse interesse por colaboração, né? Foi o que me fez procurar essa parte de Inner Source. Eu sou contribuidor ali do projeto da Inner Source Commons. Atuei ali na parte de tradução dos partners ali para
para português brasileiro, né? E atualmente eu sou desenvolvedor Java na Softplan. Muito obrigada, Neri. E, bom, eu esqueci de me apresentar primeiro. Eu sou a Pamela Rosales, me chamam de Pam. Eu sou peruana, eu moro aqui no Brasil já faz quase 9 anos. E eu estou colocando aí, eu morava em Lima, eu sou peruana, da capital. E agora estou morando em Limeira, São Paulo. Me pertenço ao time de KMIT, no time de Developer Relations, ajudando aí as comunidades internas daqui do MELI, fazendo como esse evento, né, de aqui, e eu estou como aí tem uma função técnica líder dentro do mercado. E agora sim, sem mais, podemos começar o painel. Aqui as pessoas estão no presencial. A gente vai ter um momento para perguntas no final do painel. Tá? Então, fiquem aí atentos e qualquer dúvida podem perguntar depois. Beleza, então aí começamos. Aí eu queria começar com o Fer, Fernanda. Como você se envolveu em toda essa prática de inner source? Como eu falei, por isso que eu falei que era uma parte só. Né? Eu tenho envolvimento mais forte com open source, né? Aqui no Mercado Livre e também dentro da comunidade. Mas, no caso, meu envolvimento mais forte com open source. Somente a parte de compliance, talvez muitos já receberam, atrapalhando a vida de vocês, falando sobre licença de software. Mas aí, graças ao Pablo Ribeiro, eu conheci Inner Source, foi apresentado, fui me meter com a comunidade, fui conhecer a comunidade de Inner Source Commons também, me apaixonei, de verdade, não é exagero, e daí acabei me envolvendo com as duas coisas, vamos chamar assim, Open Source e Inner Source. Acho que viraram paixões aí. Muito obrigada, Fer. E aí, a mesma pergunta para você, Arthur. Bom, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de software e aí uns 3, 4 anos atrás eu fiz uma pequena mudança na minha carreira para trabalhar com Developer Relations, para trabalhar como Developer Advocate. E aí eu fiz essa transferência dentro do próprio Nubank, atuando como Developer Advocate de uma plataforma interna que a gente tem lá. Então, meu trabalho era divulgar para uma plataforma de uma maneira interna. E esse projeto lá, ele tinha essa questão de das pessoas contribuírem. Até então eu não conhecia Inner Source, e aí eu fui de Developer Advocate, procurando sobre Developer Advocate interno, e aí foi quando eu descobri sobre Inner Source, eu descobri que tinha uma comunidade, que tinham práticas, facilitou um pouquinho a minha vida quando eu achei conteúdo mesmo, né, pessoas para poder trocar. Então foi meio assim, eu fui caí de paraquedas ali num projeto que era Inner Source, sem saber que era Inner Source, e aí fui descobrir depois. Maravilha, muito obrigada. E, Eneri, nos conta aí como foi sua trajetória no Inner Source. Então, a primeira vez que eu escutei falar sobre foi quando a Softplan iniciou a criação de um comitê para começar a avaliar o que a gente precisava fazer para ter Inner Source dentro da corporação, o que precisava melhorar e tudo mais e tal. E para isso foi elencado pessoas de áreas específicas e foi aberto 2 vagas que seria de votação. Então, a comunidade votaria pessoas para fazer parte, né, desse comitê. E daí eu entrei na parte de votação, fiz a minha política ali, conversei com os colegas e consegui ser eleito para o comitê. Daí foi onde eu parti o princípio de começar a interagir com o Inner Source, né? Legal, obrigada aí, Eneri. Interessante, né, de como você tem se envolvido primeiro aí com temas de colaboração e depois chegar a uma que tem todo um conceito chamado Inner Source. Aí passo a seguinte pergunta: quais são os princípios fundamentais aí do Inner Source que vocês consideram que é o mais importante para que realmente funcione dentro das empresas? Eu acho assim, sem ser muito poético, acho que o principal é essa história da comunidade mesmo, né? De você ter essa quebra de silos, de você ter colaboração, você ter
uma melhor documentação, tudo isso é eficiente e tudo mais, mas nada disso vai funcionar bem sem uma comunidade, sem os desenvolvedores, sem as pessoas estarem envolvidas com os projetos. Então, acho que eu colocaria como a estrela da noite, a cereja do bolo, chame como quiser, a comunidade. Boa. E no caso de você, Arthur? Bom, eu concordo completamente com o Fernando. Eu acho que se eu pudesse só adicionar, eu acho que tem que ter também essa abertura para colaboração, né? Eu acho que eu sinto... Isso eu acho que acontece no Open Source também, mas quando a gente coloca no Inner Source tem muito isso, né? De esse projeto é meu, né? Eu acho que tem essa questão. Então lá tem muito isso definido, né? No Inner Source tem patterns para você entender, né? Que é um cortinho daquilo, deixar explícito o que você aceita, o que não está aceitando. Então eu acho que essas coisas também ajudam muito para, sei lá, uma pessoa não ir contribuir num projeto que não deixou explícito que não estava querendo aceitar, e você perdeu seu tempo. Isso acontece no Open Source também, mas no Inner Source eu acho que pega mais embaixo, né? Que ele é trabalho, você está sendo pago para aquilo, e aí você tem esse trabalho ali dentro também pega bastante, né? Então eu acho que isso para mim é uma das coisas que também é bem importante, é uma coisa que a gente lá tentou deixar ao máximo isso, né? Era explicitar, né? Que a gente aceita, o que a gente está aceitando de contribuição, como é que funciona. Eu acho que todos isso é muito, muito importante, assim, é um dos fundamentos que eu acho bem legal. Eu gostei bastante disso, a colocação, né, de deixar como que não sei se chamar regras, mas como as orientações de como contribuir. Então, se a gente quer que nosso projeto, chamando interno, realmente receba contribuições de outros times, tem que deixar escrito como fazer essa contribuição para justamente que facilite realmente, né, se sinta como que eu realmente posso contribuir e tem todo esse caminho feito para que aconteça, né? E aí, Eleri, você gostaria de complementar com o que falou o Fer e o Arthur? Então, eu não tem nem como discordar. Comunidade, com certeza, é algo assim que tem que ser... É o ponto focal, assim, como o Fernando falou, isso sem dúvida. Eu só colocaria um ponto, assim, que eu acho que é bem interessante, que é a questão mais, assim, cultural, né? Porque eu entendo que cada desenvolvedor, cada ser, carrega consigo ali não só a experiência que ele está tendo naquela corporação, mas a sua trajetória de vida ali, aquilo que construiu, que levou ele até ali. E muitas vezes na corporação vai ter diversas pessoas com uma cultura, um comportamento semelhante, que acaba moldando ali as atitudes e o que acontece ali no dia a dia. Então, quando se precisa virar uma chave ali, que é no caso buscar colaboração, buscar interação e tudo mais, precisa de ações no que diz respeito a essa questão cultural assim mesmo, para até incentivar as pessoas a abrir a mente para esse modelo diferente do que talvez elas viveram até ali, para que elas possam assim trabalhar e aprender a viver e ter esse senso de comunidade, né? Eu falaria só disso assim mesmo. Muito obrigada aí. E está muito relacionado à seguinte pergunta, né? Vocês falaram sobre cultura, né, sobre a comunidade, e aí já pensando, né, quais seriam então os desafios, por que não aconteceria, por que ficaria difícil implementar essas práticas de inner source dentro das empresas? Vocês perceberam que eu sou o primeiro aqui. Não, um dos pontos importantes que você acaba enfrentando é exatamente isso, né? A cultura das pessoas, a cultura da própria empresa e tudo mais, porque você tem que quebrar essa história que o Arthur falou, né, de dono de projeto, né, e encarar como algo que não é seu. Você pode ser o maintainer daquilo, você pode ser responsável por manter aquele projeto, mas não é seu. Não te pertence, isso não te pertence. Então, eu acho que esse é um dos principais desafios a serem superados. Não vou dizer que é o único, né? Aliás, se eu falar isso, eles ficam sem falar. Mas daí você não tem mais o que superar. Se você superar simplesmente isso, não. Mas eu acho que essa é a grande barreira para gerar fricção para você conseguir implementar bem o Inner Source.
Só para dar uma complementada no que falou o Eneri e tudo mais, né? Até da importância do Eneri para a comunidade PR, até da tradução dos patterns, por isso que é tão importante esses patterns que nós temos, fornecidos pela Inner Source Commons, que te permite deixar as coisas claras e tudo mais, e diminuir essa barreira que você tenha para ser superada, né? Mas vou parar por aqui para ter mais assuntos para eles complementarem. Agora vou mudar e vou passar para o Eneri. Então, eu acho que o Fernando pegou bem no ponto ali, mas eu diria que a questão cultural, e cultural, eu digo no geral, assim, ela parece ser uma barreira bem forte, digamos assim, né? A gente pode estar num estágio bem diferente, por exemplo, do que tem ali o Arthur e do que tem o Meli, assim. Então, até brinco quando a gente está nas reuniões do Interface lá, eu brinco que eu vejo eles falando sobre dificuldades que eles já superaram essa que eu estou, e eu estou vendo a deles lá na frente, assim, que vai ocorrer, né? Mas, assim, então, assim, falando da minha experiência própria, o que eu vejo muita barreira é a questão cultural, assim mesmo, assim, mindset no geral, assim. Obrigada aí, Eneri. E Arthur, qual seria o principal desafio? Eu acho que, para ser um pouco, assim, pelo menos o que para mim foi o mais desafiador foi, dentro da cultura, mas especificamente, uma questão de... Quando a gente fala do open source, você tem um status quando você contribui, queira ou não queira, né? Você tem aquilo lá, tá público, tá lá, você fez aquele negócio. Quando você tá dentro da empresa, tem uma outra questão que eu tô, às vezes, sei lá, se olhar rapidamente, eu tenho uma entrega aqui e eu talvez vou, tipo, gastar um tempo para contribuir num projeto de outro time, eu estou contribuindo com lá, e isso começa a virar, porque o incentivo ele não é tão explícito, né? Óbvio que quando você está fazendo isso, geralmente é porque você vai precisar daquilo lá, você vai desencadear outras coisas, você está alavancando outro time e que talvez, sei lá, se você é uma plataforma que eu tenho interna, tem outros times usando, então, pô, eu alavanquei ali, sei lá, ajudei mais, sei lá, 10 times, mas aí entra um pouco essa questão da cultura, porque não é tão... Às vezes, na avaliação, isso não é tão bem visto, né? Você não tem o incentivo certo para aquilo. Então, eu acho que esse foi, ó, você vai tentando contornar lá. Eu usei várias patterns e artimanhas ali para a gente tentar mexer um pouco nisso, né? Porque era isso, era um time ali de uma organização, então é umas coisas um pouco em escalas diferentes, né? Mas eu acho que para mim foi isso, porque eu vim dessa questão de uma comunidade de developer relations olhando para open source, para coisas para fora. A maneira como você incentiva a pessoa é totalmente diferente de quando você está olhando para o incentivo interno, né? Não é tipo, sei lá, você vai estar aqui no readme de contributors aqui desse projeto que tem 4.000 estrelas. Não, você nem vai ter a parte de contributors, tipo, ninguém vai olhar. Então, isso acaba que não necessariamente Óbvio que tem exceções, tem pessoas que só colaboram porque elas fazem isso o tempo inteiro, mas quando você quer tentar alavancar isso de uma maneira mais geral, mais generalizada, né, para ter isso daí rodando de uma maneira natural, orgânica, aí você acaba, eu pelo menos, acabei enfrentando bastante disso, assim. Bom, aí eu vou mudar uma das perguntas que estão aqui, porque vocês falaram aí sobre os patterns, tudo, e agora já vem como fazemos para que os developers participem, né, contribuindo. O que vocês acham que faz que as pessoas contribuam internamente? Um dos pontos aí que você pode pegar, até roubando o que estava falando do Arthur aí, é de alguma forma trabalhar melhor a história do reconhecimento a essas pessoas, né? Então vai gerar maior vontade de contribuir, porque não só vou estar resolvendo uma necessidade do meu time ou da minha equipe, minha,
Eu não vou estar só resolvendo aquela necessidade, mas eu também vou estar mirando algo mais alto, como disse o Arthur, né? Então, eu vou estar recebendo uma estrelinha ali, né? Então, eu vou ganhar um ponto extra ali. Então, acho que esse reconhecimento pode incentivar mais essas contribuições externas, né? Pensando sempre que é fora do time, né? Então, você tendo esse reconhecimento, talvez você atraia mais a contribuição, principalmente pegando essa visão que o Arthur compartilhou de open source e tudo mais, né? Eu acho que isso dá um boost na história da contribuição. E aí, e para você, Neri, o que você pensa que faria que as pessoas contribuam mais nesses projetos inner source? Eu entendo que o que o Fernando falou faz total sentido, sim. A parte de reconhecimento, ela pega bastante, realmente, né? As pessoas, até para uma questão de alavancar a carreira, a pessoa vai querer que isso gere algum tipo de reconhecimento. Uma coisa que eu até citei numa das reuniões lá da nossa comunidade da Commons foi que a gente buscou aqui internamente uma estratégia de criar uma comunidade no Discourse ali, uma comunidade mesmo, uma espécie de um fórum, e centralizar assim as discussões, um Stack Overflow, digamos assim, tanto para publicações quanto para dúvidas e tudo mais, assim, e isso tem se mostrado assim interessante, ver que as pessoas começam a interagir, pessoas que talvez nunca tiveram contato, e começar a criar um laço maior, e daí, de repente, de verticais diferentes, assim, tá resolvendo problemas ali, por enquanto ainda a nível de fórum, assim, de discussão, mas que nada impede futuramente de estar evoluindo ali para um nível de contribuições em repositórios, né, no caso assim. É um passo inicial, digamos assim, estabelecer uma comunidade, um meio de comunicação. Obrigada, Neri. E, Arthur, você gostaria de complementar com alguma outra opinião? Uhum. Eu acho que eu posso dar assim, coisas que eu fiz lá e eu acho que deram certo. Acho que tem 3 coisas. A primeira a gente quer que as pessoas colaborem, né, que elas contribuam. Então, a primeira é diminuir a fricção para isso acontecer, né? Então, às vezes a pessoa até quer, mas sei lá, ela vai ter, sei lá, 1 horinha ali que ela quer mexer naquilo lá. Se para fazer isso ela demora, sei lá, 2 dias para fazer o setup do repositório, alguma coisa assim, ou ela não sabe direito qual é o caminho para fazer isso, você já perdeu ela ali, né? Eu acho que a segunda coisa que deu muito certo foi criar um senso de comunidade, assim, porque a gente, pelo menos, entende que contribuição não é só PR de código, né? Você tem documentação também, que é muito útil. Às vezes você passou por um problema ali, você consegue contribuir com aquele projeto. A gente faz com open source, né? Então, consigo escrever sobre aquilo para ajudar outras pessoas e ajudar aquele projeto. Então, acho que tem isso também, então, criar um senso de comunidade onde todo mundo está ali se ajudando, né? Então, seja respondendo alguém no fórum, seja alguém mandando bug fix ou criando uma documentação, né? E eu acho que a terceira foi começar a reconhecer essas pessoas, né? Então, a gente começou a criar momentos onde a gente reconhecia as pessoas, seja, sei lá, uma menção dela no Slack, na ferramenta que você usa, para, tipo, ó, te agradece as pessoas aqui que fizeram, sei lá, contribuições, né? Então, começar a fazer isso. Eu acho que esses seriam os 3 pontos, assim, que eu acho que foram mais fortes, assim, que a gente atuou lá para conseguir, né, tipo, criar essas contribuições. Muito obrigada. É que também eu queria complementar com um caso aqui do Mercado Livre, né? O Coco, aí, Paulo Ribeiro, ele pertence à iniciativa de Inner Source, e também, quando um projeto ele passa a ser Inner Source Ready, ele é reconhecido no canal do Inner Source, né? Então, a gente tem aqui dentro do MELI, o programa dos multiplicadores de conhecimento, então a gente também quer reconhecer essas pessoas, né? Porque são tarefas que vão além do dia a dia, né? Estão colaborando com outros times no repositório técnico. Só complementando o seu momento, até seguindo a história do que comentou o Arthur, agora complementou uma situação que a gente tem no MELI, e o Coco falou logo na abertura, né? Esse badge, né? Essa característica dos repositórios Inner Source Ready, né? Muitos aqui já viram.
é exatamente para resolver o problema da fricção de eu tenho que saber configurar, fazer o setup, entender o projeto. Não, se o projeto é Inner Source Ready, ele está ready. Ele está, assim, tá perfeito para receber as contribuições. Então, assim, essa etapa para a gente, ela deixa de ser uma fricção grande, né? E assim como outros artefatos que, né, a gente integrou no Fury para você ter lá no artefatos como Contribute e tudo mais, que vão também te ajudar a poder gerir essa comunidade de contribuições. Então, eu acho que isso, só para dar essa importância do que disse o Arthur e do que falou um pouco no começo, né? Acho que é legal. Obrigada aí, pessoal. E agora vou ir a um tema que é tema de moda, né? Temos que falar sobre Generative AI, né? Como vocês veem esse papel do GenAI no dia a dia do Inner Source? Aí começou com o Arthur. Chegando aí, acho. Não, eu acho que assim, a gente tem discutido bastante isso lá na Inner Source, e eu acho que é isso, né? Não tem como fugir, e eu encaro hoje GenAI como isso, uma coisa que alavanca, que catalisa o nosso trabalho, né? Então, coisas que o pessoal tem discutido lá dentro, né, de o que dá para fazer, né? Então, por exemplo, você, sei lá, eu ter ali eu não manjo muito dos nomes das coisas em AI, mas ali onde eu, por exemplo, tenho os projetos Inner Source linkados ali, quando, sei lá, eu estiver escrevendo meu código, por exemplo, ele saber que, pô, esse código aqui tem uma lib aqui que sua empresa tem que faz a mesma coisa. Então, alguém já fez isso, né? Ou então mesmo uma análise maior de código, sei lá, onde você consegue olhar que, sei lá, tem 50 repositórios fazendo a mesma coisa num lugar específico, né? Que aquilo lá poderia ser extraído para uma biblioteca comum a todo mundo e você ter uma evolução melhor, uma manutenabilidade maior. Então, isso são um pouco das coisas que a gente tem discutido lá como grandes oportunidades aí quando a gente está falando de Inner Source e GenAI, né? Então, eu sou uma pessoa bem leiga em GenAI, então eu escuto, absorvo e acho muito legal. Obrigada, Arthur. E para você, Neri? Eu vejo como um potencializador ali mesmo. Essa questão até foi algo que eu acho que o Arthur falou, dali encaixar tempo para contribuição e algo assim do tipo, e qualquer coisa que você tenha que potencialize essa contribuição ali, seja uma IA generativa que te ajude a encontrar uma documentação mais fácil, ou que te resuma uma documentação e te responda uma dúvida, esses mecanismos assim que agilizam ali o processo, eu acredito que potencializa a chance de contribuição e melhora a forma com que a pessoa pode contribuir, né? Tendo em conta que ela pode agilizar ali aquilo que ela vai fazer, né? Eu vejo dessa maneira a contribuição. Obrigada, Neri. E o pessoal falou de agilizar. Você teria como algum exemplo concreto de como aceleraria ou agilizaria o GenAI? Assim, chover molhado falar das vantagens que o uso de IA generativa vai oferece para a gente, né? No caso da gente, né, na iniciativa de Inner Source do Mercado Livre, começou para variar com ideias do Pablo Ribeiro, né? Mas a gente já está em testes, vai ficar horrível. A gente está em testes de um agente, então nós estamos testando um agente para ajudar a gente para gerar exatamente a documentação, o README, vamos direto ao nome, né? Ao README dos projetos. Então, sei lá, você quer ter um projeto Inner Source Ready, não necessariamente você passaria por todo aquele processo para gerar essa documentação. Teríamos esse agente que vai gerar a documentação para você, vai gerar o seu README e, logicamente, vai passar por uma revisão, mas ele geraria esse README para você. Isso também proporcionaria uma atualização desse README. Você teria isso com mais consistência. Posteriormente, talvez, isso chegue a um ponto, aí roubando o que falou o Arthur, né? O Arthur, a ideia de você ter a busca para reuso, né? Você já tem esse conhecimento de
o que eu uso, o que eu tenho. Então, eu começo a ter algo, ele já vai te mapear, isso aqui, por que não reusar? Por que não aportar lá? E daí você acaba incentivando também a contribuição. Mas hoje que para dar mais força nessa integração de projetos Inersource Ready, temos, em fase de teste avançado, um agente para gerar essa documentação. Boa, obrigada. Aí, pessoal, depois a gente vai compartilhar também o site do InnerSource, onde vocês podem ver os artefatos, né, os templates do RISM, né, o mínimo que tem que ter dentro do repositório, e sem dúvida, né, o GenAI vai ajudar a agilizar a escrita desses documentos, porque acredito aqui que todo mundo ama documentar, né? Fica lindo. Fica lindo. Boa, obrigada, gente. Agora eu vou passar para o tópico de Developer Relations, né? Como os profissionais de DevRel ajudariam a quebrar silos e promover essa participação ativa nos projetos InnerSource? E aí começa com o Arthur. Boa. Assim, eu acho que tem tudo a ver, né? Eu sinto que quando a gente fala de open source, quem geralmente vai incentivar contribuições, criar comunidade, é uma pessoa da área de Developer Relations, né? Então, a minha experiência, foram acho que quase 3 anos atuando como advocate de um projeto InnerSource. Bom, se o deck foi ruim, eu tô me queimando, né? Então, foi muito legal, a gente colheu muitos frutos muito bons. Então, assim, ter uma pessoa dedicada a isso, de estar falando com os outros times, né? Quando eles têm um problema, fazer com que eles entendam que eles podem realmente ir, a gente está querendo melhorar, eles podem reportar, eles podem interagir, eles vão poder contribuir com a gente e dar esses caminhos para eles e fazer esse ciclo, né? Que aí é voltar, porque o advocate ele tem isso, né? Ele advoga pela comunidade dentro do time, né? E vai advogar pelaquela tecnologia para as outras pessoas. Então, quando você tem essa parte de também os times que estão ali participando daquele projeto, que querem contribuir, entenderem que também eles têm voz sobre aquilo, né? Tem alguém que está ali escutando, que está ajudando, entendendo, trazendo eles para dentro, buscando apoiar essas contribuições, a gente viu que isso catalisou bastante o trabalho das pessoas ali, né? Você ter realmente alguém dedicado. Eu acho que o trabalho de uma pessoa de Developer Relations é catalisar o trabalho dos desenvolvedores, né? Então, eu acho que contribui muito, assim, para a InnerSource. Muito obrigada. Aí vou complementar também como tem sido aqui dentro do Mercado Livre, com esses espaços como esse aqui. Também temos apresentado, por exemplo, sobre projetos dentro do meio, justamente para visibilizá-los, né? Porque é isso, né? O Developer Relations foca em pessoas e projetos. Então, gera esses espaços de comunidade justamente para dar essa visibilidade, para que as outras pessoas conheçam que existe esse projeto e aí já se envolvam dentro e consigam entender como contribuir. Então, realmente uma peça-chave toda a questão de DevRel com comunidade para que realmente aconteça e sejam sensibilizados mesmo os projetos. Bom, aí não sei, Eneri, se você quiser complementar sobre DevRel, o que você entende como apoio da DevRel para a InnerSource. Eu não vou me arriscar muito nesse meio, porque não é algo que eu tenha muita familiaridade, né? Eu estou mais familiarizado aqui com um papel de líder de comunidade, mas numa atuação um pouco diferente dessa que o Arthur falou, né? Então, esse eu vou me abster um pouco. Uhum. Tá bom. Não sei, espero que você quiser adicionar mais alguma coisa. Não, no caso, vai ser pouca contribuição, né? O especialista é você. Mas eu acho que o importante é isso, né? Você ajudar na visibilidade dos projetos, ajudar na visibilidade do quão importante é você ter esse reuso, né? O ganho que você tem como organização, como times, como pessoas também, né? Você está aprendendo uma coisa extra, está aportando desde o seu time para outro time, você está também passando esse seu conhecimento, essa sua necessidade. Então,
essa facilitação de DevRel também ajuda muito, porque, é como você falou, DevRel cuida de pessoas, cuida dos processos e cuida dessa interação entre as pessoas e os processos dentro da organização. Pelo menos para a gente, assim, é muito importante essa visibilidade que a iniciativa de DevRel tem dentro do mercado livre. Isso eu acho bem legal. Sim, aí também eu gostaria de reconhecer o Ferfer pertence ao squad da Tech Room, né, justamente já desde 2021, então faz bastante tempo, e a gente faz, quando vemos algum projeto que ganhou o Inner Source Ready, o que vemos sair dentro do Slack, assim, a gente procura e convida essas pessoas a participarem dos espaços para contar um pouco mais, né? Então, obrigada, gente. Vou passar aí a dar tempo para mais uma pergunta. Vocês poderiam contar, talvez, algum caso concreto de empresas que implementaram o Inner Source, além do Meli, né? Aí começa com o Arthur. Bom, acho que um caso bem famoso que tem é a SAP. A gente tem o Guilherme lá no Inner Source, e eles têm muito conteúdo lá disponível, que eu sei, acho que é o maior, mas assim, ele falou no começo, tem muita empresa lá que tem casos abertos e tudo mais. Pelo menos lá no Nubank a gente ainda não tem algo muito assim estruturado, né? Então são alguns projetos, algumas iniciativas que estão com isso, mas eu sinto que as que têm acontecido têm sido com muito sucesso, assim, a gente tem tido números bem legais, então acho que é isso. Obrigada, Emily. Obrigada, Arthur. E, Emily, você tem algum exemplo? Você conhece alguma empresa? Acho que o Arthur roubou a melhor, assim, que está mais, ali, pelo menos da comunidade, é que está mais destacado, assim, pelo nível de evolução, assim, né? Tem até uma sessão, algum tempo atrás, a gente estava discutindo sobre isso aqui, e tem uma sessão no próprio portal do Inner Source Commons que é compartilhado ali algumas histórias, né? E ali tem desde empresas que tratam do assunto, ali simplesmente falam, até empresas que implementaram de alguma forma ali e mostram ali como aquilo beneficiou ali o uso, né? Eu não teria de cabeça assim uma direta para falar, mas a minha contribuição pode ser dizer que lá tem muita coisa. Eu estive olhando esses dias e tem muita coisa mesmo. Tem bastante referências. Obrigada, Neri. Eu vou só até aproveitar, então, a deixa do Neri. Realmente, no site da Inner Source Commons, não tem um monte de coisa. Patterns, material, conteúdo, curso, learning paths, mas dentre eles você vai ter esse aprendizado que as organizações também estão compartilhando, assim como a gente está compartilhando agora, e depois vai para lá também. Mas o que eu gostaria de destacar, primeiro, eu acho que da SAP é válido, até pelo que comentou o Cuco, né? Aqui a gente usa um fork do portal de Inner Source desenvolvido pela SAP. Então, é uma coisa a destacar. É importante destacar o Guilherme Delagostin, que acho que é uma peça importante na nossa comunidade também, é chave, contribui muitíssimo para a gente existir. Mas eu acho legal comentar, estou me estendendo mais agora, comentar que, assim, de empresas, mas também de comunidades, assim, acho que a gente pode destacar as empresas e comunidades tanto da Ásia quanto da África, porque não sei se vai surpreender alguns, mas a gente está muito próximo dessas comunidades, assim, como cultura. A gente aqui na América Latina, né, pensando em Latam, não só Brasil, mas pensando em Latam, estamos muito próximos da cultura de uma comunidade da África e da comunidade da Ásia. A gente interage muito com o pessoal do Japão. E, por exemplo, a Toshiba tem iniciativa forte de Inner Source. Logicamente, por cultura das pessoas, é diferente o jeito que eles
eles seguem a linha para implantação das práticas, implantação dos patterns, você entrega 250 páginas de pattern, eles vão ler e seguir aquilo lá. Mas as mesmas fricções da cultura, tanto organizacional quanto das próprias pessoas, acreditem, a gente está muito próximo da cultura japonesa para a implementação de InnerSource. Eu assustei, confesso, mas a gente está muito próximo. Então, a gente tem muito que aprender no sentido assim, aprender porque dá para a gente assimilar isso facilmente de empresas japonesas que implantaram o InnerSource. Eu aprendo muito com ele, sabe? Posso falar pelo Arthur, acredito que ele também. Então, a Toshiba é uma empresa que tem implantou InnerSource e é muito rico isso, para a gente principalmente. Obrigada, Fer. Vai, Neri. Sim, eu dei uma espiadinha ali rapidinho, só porque eu estava esquecendo o nome eu estava esquecendo lá o nome da sessão, mas a sessão se chama Stories. E uma que até não veio na cabeça na hora, mas a Microsoft, né? A gente tem a figura do Yuki ali, representando ali o GitHub ali, e ela é bem forte tanto na comunidade ali, quanto nas suas práticas, né? E tem lá o case dela lá no site da InnerSource Commons, assim como tudo que o próprio Yuki traz ali no Slack da InnerSource, né? Obrigada, Nelly. Então, aí temos vários, né? Tem a Toshiba, falou da SUP, falou de Microsoft, e também vamos compartilhar o link onde estão sendo listadas as empresas, né, que têm aplicado o InnerSource dentro. Bom, gente, chegamos quase no final. Eu queria encerrar aqui com... não, temos aí um espacinho para o Q&A. Não sei se aqui o pessoal do presencial tem alguma pergunta. Eu vou fazer para o Fernando. Fernando, né? Legal. Não quer dizer que eu vou responder. Não, espero que sim. Primeira vez que eu tenho contato com o InnerSource, não tinha tido contato com a prática, né, com o assunto, e você trouxe muita coisa que o Meli está fazendo, né? Falou um pouco. Hoje no Meli, como é que está a nossa adesão do InnerSource? Assim, o que a gente tem de roadmap, o que você vê de evolução que a gente pode estar fazendo? Agora até o Coco pode complementar, tá? Mas assim, a gente teve a gente tem um grande número de projetos, tanto como o InnerSource Ready, a gente comentou, né, documentação. A gente quer continuar crescendo com isso, por isso nós temos esse agente que é para facilitar a adesão dos projetos para quem deseja, que os projetos sejam InnerSource Ready, e daí, como o Coco tinha comentado, você tem esse segundo, vamos encarar como um segundo estágio, né? Uma coisa é ser InnerSource Ready, ele estar pronto para receber contribuição, você como responsável, você deixou seu projeto pronto, mas agora resta saber duas coisas. Primeiro, se você ou sua equipe estão prontos para serem maintainers de um projeto que está recebendo contribuições, e também se a comunidade vai fazer essas contribuições. Então, assim, se a comunidade vai se interessar, se esse projeto é popular dentro da comunidade. Agora eu vou falar do Mercado Livre, né? Se dentro do Mercado Livre ele é popular, ele tem reuso, ele tem adoção e tudo mais, porque as pessoas não vão contribuir só por contribuir, elas têm que ter alguma vantagem nisso, né? Eu estou contribuindo porque eu vou aprender, ou eu vou contribuir, isso que eu vou fazer vai me trazer um retorno, né? Vai resolver uma necessidade do meu time. Então tem essa história do reuso também, né? Então você tem que medir reuso de projetos, você tem que conhecer os projetos mais interessantes para a comunidade, para você trabalhar mais fortemente neles, para dar essa visibilidade. Aí entra a culpa da ban, você tem real para ajudar a dar essa visibilidade e trazer mais as pessoas. Mas, assim, são estágios distintos. O estágio o primeiro estágio, eu acho que a gente, não vou dizer que cumpriu bem, mas a gente cumpriu bem com a parte mais artesanal lá, fazendo a documentação, e agora, com o engenhar, a gente vai meio que dar uma disparadinha nisso. Eu queria fazer mais uma dentro disso. Então, eu poderia, como contribuidor, achar um projeto que eu acredito que
cruza muitas plataformas, seria benéfico ele ser inner source ready, abordar aquela pessoa daquele projeto com as pessoas, talvez aplicar essa prática para ele ficar inner source ready, e depois difundir para a comunidade, porque eu vejo um aqui que eu gostaria de fazer isso, não sei se eu poderia fazer isso. Eu poderia fazer isso. Você pode, aí você está só... Seria super interessante para a organização. Talvez para o seu time ou outros times, né? Você só estaria invertendo o fluxo, né? Sim. Você está pedindo para alguém, disponibiliza aí para a gente poder trabalhar nele. Isso é benéfico. Isso acontece, agora eu vou trazer a história para o open source rapidinho. Você vê um projeto que não tenha licença, não seja público. Qual que é uma boa prática a se fazer? Você abordar, só como você aborda um projeto de alguém que você não conhece, você abre uma nicho e fala, vi que esse projeto é super interessante, vai ser super útil para mim ou para minha organização, mas ele não é open source. Vou te contar um segredo, se não tem licença, ele não é open source. Você poderia... subir uma licença open source nele, é lógico que você pode, preferencialmente licença, olha a política da sua organização e vai recomendar uma licença A ou B, uma MIT, uma Apache ou uma GPL. Seria a mesma história, você não tá trocando responsabilidade, você não está meio que trocando as bolas da história, mas você está só incentivando alguém, falando, vai lá, cara, vai. Esse projeto é bom, cara. Só abre para todo mundo. Vai ajudar você nesse projeto. Sim, exatamente. Isso é uma prática virtuosa. E vamos lá, a parte mais difícil é achar gente para contribuir para o projeto. Você já está com isso, já tá tipo... Na verdade, você está dando a faca e o queijo para a pessoa. Então, acho que... Você não pode obrigar. Essa negociação, mas é só isso. Obrigado. Imagina. Não sei se tem mais alguma pergunta. Eu queria só tirar uma dúvida. Tive um movimento, de trazerem os templates, por exemplo, para dentro de todo. Acho que a grande maioria dos nossos projetos que eu vi, portfólio, como que vocês definem isso, assim? Você acha que deve estar relacionado com a template da documentação, mas como vocês definem a partir do momento que eu tenho uma template e que ela esteja preenchida, se aquilo realmente é inner source ready, ou não está só escrito, sei lá, uma hora em Y ali, e foi. Não, tá. Aí vou repetir o nome do Coco várias vezes, é o Pablo Ribeiro, né? Isso basicamente hoje, sem o agente, é serviço do senhor Pablo Ribeiro. Ele revisa cada projeto para dar. Literalmente, ele é o cara que dá o selo. Então, parabéns para ele por fazer isso. E quando a gente fala que o agente vai dar literalmente um boost nessa assimilação de inner source dentro do Meli, é porque a gente desafoga uma pessoa-chave para a gente poder trabalhar, para nós trabalharmos em enfatizar contribuições. O agente vai trabalhar pela gente. Então, mas hoje ele não tem Lorem Ipsum. Ele revisa e testa. Então, estamos esperando, então, o agente. Beleza. Bom, não sei se dá tempo para mais uma perguntinha. Não sei se algum de vocês tem. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, a respeito de como que funciona a gestão de tarefas de um projeto open source. Inner source, quer dizer. Então, seria um Gira normal? Como que funciona também? Qualquer pessoa pode simplesmente, como eu posso dizer, atuar no projeto? Tem uma triagem, desenvolvedores? Como que funciona essa gestão de projeto? Vou tentar, acredito que eu entendi isso. Basicamente, a ideia do inner source você está trazendo para a empresa práticas de open source. Então, você imagina que, na verdade, você é como se tivesse um projeto open source. Estou tentando usar esse linguajar que eu acredito que é mais fácil. Me interrompe para o que eu estou falando bobagem. Você também. Você tem o projeto como se fosse um projeto open source, só que ele está interno da organização. Tem um monte de vantagem nisso. Mas é assim, ele está interno da organização. Mas, basicamente, a gestão disso acaba sendo
acaba sendo contemplado pelas mesmas práticas que você teria no open source. Então, quando você tem um projeto Inner Source Ready, até quando a gente estava comentando em algum ponto das perguntas, que eu não lembro era qual, que eu até comentei, hoje a gente usou o Fury para ter, através do Fury, contemplar também outros artefatos, além de simplesmente o read. Você tem artefatos como, quem são, né, as regras para contribuir, as regras não, né, mas as boas práticas para contribuição, quem são os maintainers, né, quem são os owners desse projeto. Então, assim, você já meio que está deixando isso mapeado. Quem vão ser as pessoas, quem vão ser os maintainers, quem vão ser as pessoas que vão contribuir. Essas aqui são as regrinhas, vamos falar assim, mas basicamente você pode encarar como se fosse um projeto open source. Então, você não vai ter lógico, você tem abertura para cada time liderar isso da forma que achar melhor, mas você não tem obrigatoriedade de ter isso num giro. Isso vai estar refletido, já que a gente usa o GitHub, tá? Vai estar refletido no GitHub. Você vai ter lá as issues, você vai ter lá os PRs. Aí entra naquilo que eu falei da maturidade. Você teria que ter, como maintainer, você teria que ter maturidade de responder essas issues. Responder, de revisar esses PRs. Não, daí no meu time a gente tem isso como tarefas no Gira e tudo mais. Ok, aí é a liberdade que o seu time tem. Não, a gente tem aqui, cada semana é uma pessoa que faz isso. Ok. Aí vira como que a liberdade que mesmo no projeto open source talvez haja equipes que façam isso mundo afora, né? Mas não faz parte das recomendações de Inner Source no Mercado Livre que você siga esse beabá, vamos chamar assim. Não sei se no bem que vocês tratam isso de alguma forma, mas eu não vejo essa necessidade. Aqui você é um pouquinho chata, a gente já está no horário, então eu vou passar aí para despedir ao pessoal do online, tá? Com esse closing, e antes gostaria de agradecer ao Fer, ao Arthur, ao Emeli, ao Coco também, por estar presente, por compartilhar todo seu conhecimento em relação à Inner Source, sua experiência com todos nós. Então, muito obrigada. E para o pessoal do Mercado Livre, a gente vai deixar um convite para vocês fazerem parte dos canais de Slack do Inner Source, do Open Source, se vocês quiserem aprofundar mais, ou talvez se vocês têm um projeto que gostariam que ele seja Inner Source Ready, também estejam em contato das pessoas que estão por trás disso. E para pessoas que sejam líderes, aí também nossa orientação de que reconheçam as pessoas que estão participando desses projetos, né? Visibilizem os esforços que eles estão fazendo, porque isso realmente é um círculo virtuoso, né? Faz que toda a comunidade continue contribuindo. Então, é isso. Muito obrigada aí ao pessoal do online por comparecer. A gente vai compartilhar os materiais e ficamos aqui com o pessoal do presencial. Valeu, gente. Muito obrigada. Obrigado.